Galera, eu tô impressionado. Pelo fato do filme de Transformers estar quase lançando um TV spot a cada dia, praticamente, quase a cada semana. E a série de anime da Gamera ainda só tem um trailer e a divulgação de uns action figures. É impressionante. Mas estamos aqui, vídeo novo no canal. De certa forma é pedido de inscrito, porque já tem uns inscritos que estavam me pedindo para mim fazer uma Gamera. Porém, tem outros que estão me pedindo para mim fazer as criaturas do Monsterverso, que é a série. E eu já estou editando episódio 4, já estou um tempo editando ele. Então hoje estamos fazendo aqui a Gamera, mas como ela é na versão da minha série, então ela é um pouco diferente das outras Gameras dos outros filmes que a gente tem dela. Porém, ela tem peculiaridades que lembram as outras versões. E assim, galera, eu já tô com ela em biscuit, mas eu vou ensinar de plastilina. E é uma dica que eu dou: faça primeiro em plastilina e depois faça em biscuit. Porque na plastilina você pode ter mais liberdade de errar e consertar o possível erro que você for fazer. No biscuit você só faz quando na plastilina já tiver do jeito que você quer, já tiver perfeito, bonito, lindo, cheiroso de todas as maneiras possíveis. Então, vamos lá, né? Primeiramente, vamos começar fazendo o pezinho dela. Ah, e só uma dica. Se você já tiver feito um Kong e um Godzilla de biscuit, eu não ensinei no canal, quer dizer, eu ensinei a fazer o Shin Godzilla, só que o processo de fazer um Godzilla, você pode replicar em praticamente todos os outros modelos de Godzilla. Só o Kong que eu futuramente irei fazer, porém não esse, se digamos... vocês vão ver na série. Na série vocês vão ver, eu vou estar ensinando. Então é o seguinte, em alguns pontos, tipo nas coxas e na cauda, e no pescoço, são processos de modelagem do Godzilla, porém nos braços, tronco e cabeça são processos de modelagem do Kong. Conseguiram entender? A Gamera é tipo um meio termo entre esses dois, porque ela tem os braços compridos e as pernas grossas. Ok? Vamos começar essa aventura, né? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos começar pelo pezinho dela. Para fazer o pezinho dela, eu fiz assim, ó. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma coisinha mais ou menos assim, tipo uma coxinha, só que com a ponta de cima mais larga. Praticamente isso daqui é um ovo, né? Aí vocês vão achatar a parte de baixo dessa maneira e vão dar uma alargada, uma arredondada melhor aqui em cima. Desse jeito. Daí então os dedinhos vocês vão ir puxando. Pelo menos o dedão dá para puxar daqui do próprio pé. Ó. Vocês puxam assim, dessa forma e pronto. Desse jeito, ok. Os outros dedos vocês vão ter que ir pegando massinha de biscuits, pedaços adjacentes e vão ter que ir colocando aqui assim, ó, e aderindo dessa maneira. Lembrem-se de aderir muito bem. Se caso vocês não conseguirem aderir muito bem com a ponta dos dedos, usem uma ferramenta, mais especificamente as que são pontinha de silicone, que é melhor para alisar e aderir. Sai daqui, bichinho. Tem um bichinho voando aqui, quase voando na minha cara. Daí, dessa forma, ó, vai ficar mais ou menos assim. A gente vai adicionando os dedos delicadamente dessa maneira. Aí, vou colocar aqui o último, porque a Gamera ela tem praticamente 4 dedos, tirando em algumas adaptações dela ou então reencarnações dela em outros filmes, ela tem 5 dedos. Quer dizer, raramente ela tem 5 dedos, normalmente ela tem só 4. Comenta aí embaixo, galera, qual é o seu design favorito da Gamera? Se é o da Gamera da era Millennium, se é o do novo anime de Gamera, se é daquele teaserzinho de 4 minutos de 2015, ou se é o tipo a era Heisei ou a era Showa da Gamera. Eu particularmente amo o design da era, quase que eu falei era Showa, da era Heisei. É o melhor design da Gamera, é o design mais bonito, mais imponente e mais ameaçador e incrível da nossa tartarugona gigante. Aí, na ponta de cada dedinho, a gente puxa uma pontinha para baixo, que é para representar as garrinhas, ó. Dessa maneira. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. Ó,
Aí em volta do dedo a gente pega uma esteca e damos uma divisão bem de leve aqui, ó, porque a garrinha ela tem essa repartição aqui desse jeito, ok? Tá? Aí agora a gente pega o que? A gente pega uma ferramenta que é, no caso eu vou estar usando um bisturi, vou estar usando a parte que não é afiada, que é para estar fazendo, ó, esse detalhe aqui das escamas, ó, dessa forma. Desse jeito. Tem que vir mais ou menos até aqui embaixo. Ó, mais ou menos até aqui, ó. Tem que vir. Que é para representar a repartição das escamas de acordo com as falanges dos dedos. Aí é só replicar esse processo nos outros 4 dedos em seguida. Quando vocês terminarem de fazer esses detalhes dos dedos, vocês vão pegar uma ferramenta que é pontinha de silicone e vão apertar aqui, ó, na parte redonda do pé aqui em cima, que é para fazer a divisão da articulação. Bom, mais especificamente falando, a divisão da direção da onde a articulação vai dobrar, ok? Por exemplo, tá esse caminho, essa parte recortada aqui, quer dizer que o pé vai dobrar nesse ângulo. Aí vocês me perguntam, mas Everton, você tá já fazendo os bonecos de biscuit com uma versão 2.0, que é uma articulação diferente, fica mais bem feitinho, fica, né? Por que você não faz desse jeito com essa gamera? Primeiro, para não dar uma diferença no design dos outros monstros que eu já tenho feito, e segundo, que fica meio estranho, né? Tipo, a gamera e os outros monstros seguidos da gamera, que possivelmente eu posso estar trazendo aqui no canal, terem um design de articulações melhor e diferente dos anteriores. Eu acho meio estranho fazer isso. É tipo tu pegar um SH Figuarts 1.0 e deixar na mesma coleção, que você pode estar, sei lá, colecionando os 2.0, 3.0. Fica estranho. Então eu prefiro manter esse mesmo design. Aí logo após vocês fazerem essa divisão com a ferramenta que é ponta de silicone, vocês vão vir com um boleador, vão furar o pé dele, não ao ponto de atravessar, é óbvio, mas mais ou menos quase furando. Quando vocês começarem a sentir um leve volumezinho aqui na parte de baixo do pé, significa que o boleador está quase atravessando, então é melhor parar que já está bom, que esse furinho já é o suficiente para vocês colocarem o arame no pé, ok? Então vai ficar mais ou menos assim o pé, como eu disse, é só fazer esse mesmo detalhe nos outros dedos. Então vamos continuar. Cara, eu tô ansioso, eu tô curioso. Não vou falar que eu tô ansioso, oh meu Deus, porque eu não tô, eu tô mais curioso com esse anime. Esse anime vai ser tipo Singular Point de Gamera. Basicamente é desse jeito que eu tô vendo. Ó, aí agora, para fazer a panturrilha dela, a gente pega um pedaço de massinha maior. Eu diminui um pouco porque é só para ensinar, mas aí vocês vão ter liberdade para fazer do tamanho que vocês quiserem. E é desse tamanho mesmo. Nem sei o que eu tô falando que eu fiz um tamanho menor, tamanho maior. Ó, vocês têm que pegar um pedaço de massinha e deixar ele mais ou menos curvo, ó. Desse jeito. Que é para fazer a divisão aqui da panturrilha. Dessa forma. Aí na parte de baixo, que é onde vai vir a ser a articulação do tornozelo, a gente basicamente dá uma arredondada dessa forma. Aí, e puxamos essa abinha aqui atrás, ó. Desse jeito. Aí, essa abinha é para diminuir a amplitude da dobra aqui do pé, ó. Que o pé vai fazer mais ou menos esse movimento. Aí chegou nessa abinha, ele para, porque já é o limite. Conseguiram entender? Então, vamos lá. Aí, a articulação, para fazer a articulação, é o mesmo processo do tornozelo, é só a gente pegar a ferramenta que é ponta de silicone e fazer uma divisão aqui na parte de cima. Depois é só vir com um boleador e furar a pecinha até atravessar. E aí tem que ir furando de pouquinho em pouquinho. Uma dica que eu dou: enquanto a massinha estiver um pouco mole, vocês vêm com o boleador e marcam aonde vai ser o começo do furo, tanto em cima quanto embaixo. Aí conforme a massinha for secando, porque a massinha de biscuit ela seca de fora para dentro. Então, enquanto ela estiver seca por fora, por dentro ela ainda vai estar um pouco mole. Aí vocês vão furando de pouquinho em pouquinho. Quando vocês terminarem de furar completamente, a massinha de biscoito ela também dá uma leve encolhida. Então peguem uma ferramenta bem fina, eu tenho esse furador aqui,
Aí é só ir furando, conforme a massinha for secando, se caso ela já estiver muito seca, é só pegar um furador, mais ou menos esse daqui, que é um improvisado, e atravessar de vez, que isso vai dar uma alargada no furo para melhor, melhor travessia do arame. Agora, para fazer a coxa, meu Deus, dá uma explicação gigante. Ok, então vamos lá. Para fazer a coxa, nós pegamos um tijolinho de massinha. Sim, é basicamente isso que vocês estão vendo. Vão dar uma alisada aqui na região que vai ser a base da articulação. No caso, a articulação que vai ficar em contato com o quadril. A gente alisa aqui na frente também, dessa forma, alisamos aqui. E ela tem que ficar com esse aspecto aqui na ponta de baixo. Essa coisinha meia encurvada aqui assim, ó. Dessa forma. Aí é só dar uma achatada para deixar mais, digamos, arredondada essa parte. Aí. Aí é o mesmo processo aqui na coxa, ó. A gente faz aqui a divisão da base da coxa, que é para fazer a articulação. E embaixo a gente faz um furo com a própria ferramenta de silicone, que é só para marcar aonde é o furo. Conforme for passando o tempo, isso daqui for secando, vocês vão furando melhor. E para fazer, digamos, um detalhe simples, mas porém bonitinho, a gente vai fazendo, ó, digamos, uma onda. Uma onda não, né? A gente empurra um pouco da massinha para cima, que é para fazer, digamos, uma divisão de escama, camadas de escama. Isso, camadas de escama era a palavra perfeita que tinha que ser falada, mas deu um branco na mente, só consegui lembrar depois que eu já tinha falado um monte. Aí é só ir fazendo isso ao longo de toda a coxa dele. Lembrando de ir dando uma leve diminuída conforme for indo para a região do joelho. Ok? Tá. Perna finalizada. Só preciso dar uma certa explicação. A coxa, você tem que fazer uma modelagem espelhada. Nossa, achei que tinha caído no chão. Vocês têm que fazer uma modelagem espelhada. Por quê? Porque a parte que fica em contato com o quadril tem que ficar arredondada para a direção do quadril. No caso, direções opostas uma da outra, ó. Conseguiram entender? Então, e o pé é a mesma coisa. Vocês têm que fazer uma forma espelhada porque o dedão fica na região interna do pé, ó. Conseguiram entender? Então, vamos passar agora aqui para os bracinhos dela. Para fazer vamos começar pela mãozinha. Ah, não, vamos começar pelo bíceps. Pelo bíceps é por onde eu geralmente começo, então é uma boa começar pelo bíceps. Ó, a gente vai basicamente pegando pedaços de massinha, ó. A gente pega uma boa quantia aqui, desse jeito. Daí a gente adere aqui dessa forma. Aqui. Desse jeito. Pronto, ó. A gente dá uma arredondada na região que vai ficar em contato com o tronco. E aonde é a região fora mais para fora do bíceps, a gente dá uma leve dividida aqui. Aí é só deixar o bíceps arredondado desse jeito e pronto. Daí então é o mesmo processo, fazer a divisão da articulação pontinha de silicone. Aí é só ir furando com um boleador. Só que na lateral do ombro, a gente faz o seguinte, a gente faz que nem a gente fez na coxa, que é aquela divisão de escamas. Então, a gente vai puxando aqui assim, um risquinho dessa forma. Daí, desse jeito. Pronto, aí é só ir fazendo de pouquinho em pouquinho até o final do ombro, ok? Então, passando para o antebraço é que nem o antebraço do Kong. O bom é que se você... É quase como um ciclo. Se você faz um Godzilla e um Kong, você consegue fazer uma Gamera. E se você fizer a Gamera, você tem, digamos, técnicas e formas de modelagem que são presentes tanto no Godzilla quanto no Kong. Acabei de usar 300% do meu QI para dar esta explicação. Então vamos lá, para fazer o antebraço, a gente basicamente pega um pedaço grande de massinha, ó, desse jeito. E a gente faz o quê? A gente tem que deixar ele meio curvo, ó, dessa maneira. E nesse formato, ó, ele tem que ficar meio curvo na parte de baixo. Aí nas pontas dele a gente faz
uma cavidade, ó. Usando o dedo mesmo, não precisa usar boleador. Ó, desse jeito, que é uma cavidade mais arredondada. E na outra ponta a gente faz a mesma coisa, só que na direção, na parte de baixo ou na parte de trás do antebraço, a gente puxa aqui, ó, desse jeito, dessa forma, que aqui é, digamos, a ponta do cotovelo. E é basicamente isso, o antebraço dela, não tem muito o que falar, a gente pode só dar uma leve estreitada nessa parte, que é para fazer o volumezinho do músculo do antebraço. Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a parte mais fácil de fazer o furo, que é no caso o antebraço, porque é só atravessar, pronto, acabou. Ah, é. E no antebraço é o mesmíssimo processo daquela divisão das escamas. Então, a gente basicamente vai puxando aqui várias linhas dessa forma, ó. Desse jeito e pronto. Aí para fazer o pescoço, a gente basicamente, bom, vocês devem estar entendendo, né, por que eu já estou fazendo pescoço, porque é uma parte pequena e não é tão complicado assim. Não, a gente basicamente faz, ó, um toletinho de massinha, parece um ovo, e a gente dá uma leve achatada aqui nessa parte, ó, para deixar ele mais ou menos como uma rampa. Daí então a gente divide aqui e divide na parte de baixo também, ok? Aí com um boleador novamente a gente só fura desse jeito. Aí. E essas duas divisões é para dar uma amplitude maior de movimento para ela dobrar o pescoço. Eu não sei vocês acham que a gamera é o quê? É macho ou é fêmea? Eu particularmente acho que é fêmea. Mas sei lá, se né, de repente nessa nova série adaptarem ela como macho, também não faz muita diferença. E só agora eu me toquei que eu fiz o pescoço antes da mão. Mas é bem simples, para fazer a mão, a gente achata, ó, dessa forma a massinha, fazemos um quadrado e só vamos puxando os dedos dessa maneira, ó. Aí, basicamente 4 dedos, se quiser fazer 5 ou até 6 dedos, não tô nem zoando, parece que essa gamera vai ter, acho que uns 6 dedos, ou 5. Essa gamera do anime, no caso. Então, a gente puxa mais ou menos aqui assim e deixamos eles numa posição, ó. Uma posição normal, tipo uma posição só de uma mão meio aberta assim, com os dedos levemente tensionados. Aí a gente faz novamente a divisão com a ferramenta que é ponta de biscuit. E na parte de trás da mão a gente faz aquele esqueminha das escamas, que é para dar uma continuidade no antebraço, ó. Porque a gente vai colocar aqui e a gente faz as escamas na mesma direção. É melhor mostrar aqui com o que está em biscuit. Ó. Dá uma continuidade às escamas. Ó. Dessa forma. Tá, agora sim vamos passar para a parte que é mais chata e divertida de fazer, que é no caso mais especificamente a parte do tórax e a parte do quadril. Para fazer o quadril, a gente pega um pedaço pequeno, de certa forma, deixamos ele meio quadrado. Nós temos que dar uma arredondada, ó, fazer uma cavidade aqui. A gente deixa arredondado na parte de baixo. Nas laterais a gente também deixa arredondado desse jeito. Dessa forma. E a gente alisa aqui na parte de cima, que é para ficar arredondado também, só que ao invés de ser para dentro, o arredondado ser apertando, o arredondado tem que ser alisando, ó. Dessa forma. Aí a gente só vai dando um jeitinho aqui e ali e pronto. Daí então a gente faz novamente a divisão, só que essa divisão é diferente. A gente primeiramente pega a ferramenta que é pontinha de silicone e depois com uma esteca a gente dá uma leve empurradinha, ó, desse jeito, que é para ter um espaço maior para o tronco dobrar no meio. Aí o furo dessa parte é um furo chato, porque é um furo cruzado, ó. A gente tem que atravessar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda no quadril, que é o furo do arame das pernas.
E depois a gente fura de cima para baixo, no seguindo no centro do tronco para a parte da base da cauda. Ó, desse jeito, só que é um furo, como eu disse, que se cruza. Então é bem chato de fazer, porque um acaba afetando o outro. A gente tem que furar o tronco em formato de cruz e tem que dar para atravessar o tronco de todas as formas. No caso, tem que dar para ver o do outro lado do tronco de assim e de assim, ó. Dessa forma, calma, eu vou pegar o negócio para auxiliar que fica mais fácil de entender. Ó, estão vendo? Tem que atravessar para a gente conseguir olhar do outro lado assim e assim também. Ok? Deu para entender? Acho que deu. É uma coisa meio complicada de explicar. Ó. Daí agora a parte superior do tronco é mais chatinha. Quer dizer, é mais simples, só que é chato de deixar numa posição que não vai interferir nas cavidades. Primeiramente a gente começa com uma bolinha desse jeito. Primeiramente a gente faz uma bolinha com a massinha de biscuit. Daí então a gente achata, ó, na parte de cima e na parte de baixo ao mesmo tempo com o dedão e o indicador. E ao mesmo tempo que a gente achatou de assim, a gente tem que achatar nas laterais. Porque aqui é a base do pescoço, o... a articulação dos ombros e a base do tórax. Aí a gente só vai dando uma arrumadinha, alisadinha aqui nessas cavidades desse jeito. Daí, dessa forma. Aí a gente puxa um pouco melhor aqui nas laterais e pronto. Daí então é só a gente fazer o mesmo processo que a gente fez no abdômen dele, que é a gente atravessar em formato de cruz o tronco. Ó, arame para os braços e de assim o arame para o tronco mesmo, a coluna, o arame para a coluna dele. Ficou engraçado de falar, hein? Aí, dessa forma, e é isso mesmo, a gente tem que ir furando, porque a massinha, conforme a gente fura, ela acaba tapando o outro lado. Então a gente tem que sempre ir furando e refazendo o furo. Ó, atravessou perfeitamente de assim. Aí, e é isso, a gente tem que ir furando e furando. Ok? Vai ficar mais ou menos assim, óbvio que não tá dando, ó, aqui deu pra ver. A gente tem que furar até o ponto que dá pra ver o outro lado. Ok? Aí, gente, bora continuar. Agora vamos fazer o casco da gamera. O casco, ele ficou um pouquinho curto. Eu fiz ele já de biscuit, mas ele ficou um pouquinho curto. Depois eu vou dar uma aumentada nele. Então, sem muita enrolação, vamos já começar, porque é basicamente a gente achatar a massinha de biscuit, ó. E a gente tem que ir achatando dessa maneira. E conforme a gente vai achatando, a gente tem que ir deixando mais ou menos nesse formato, porque aqui é a parte que fica em contato com a região superior do tronco e aqui, essa parte mais fina, é a parte que vai indo para a cauda. Aí a gente basicamente tem que ir achatando. Eu vou modelar parcialmente um casco mais simples aqui, mas aí vocês têm que ir fazendo, deixando bem mais incrementado o casco. Ó, dessa forma. Vai ficar mais ou menos nesse formato. Aí nas laterais, a gente deixa ele um pouquinho mais curvo, mais assim, ó. Aí nas laterais a gente faz 4 abinhas, ó, mais ou menos assim, que é mais ou menos as regiões onde fica as pernas e os braços da gamera. Ó, a gente puxa aqui, dá uma puxadinha aqui, pronto. Eita, poxa, caiu, foi parar lá no chão. Ó, aí para finalizar o casco, quando vocês terminarem de fazer aqui a parte de baixo dele, vocês basicamente têm que recortar o excesso e deixar ele com esse formato aqui arredondado. Ó, esse recorte dessa forma, que é a parte onde fica a cauda, que é onde tem maior possibilidade de articulação da base da cauda, é aqui, ok? Então vamos lá. Vamos fazer a cauda agora. Vou pegar aqui um pouquinho mais de massinha. Pronto. Para fazer a cauda é um processo simples. Ó, a gente basicamente tem que ir fazendo uma minhoquinha de massinha de acordo com o tamanho do boneco que você está fazendo. Vocês têm que ir modelando e alisando assim a massinha, ó, empurrando assim, dessa maneira.
desse jeito. E a ponta, vocês... Assim, galera, a ponta, se você quiser já deixar fininha desse jeito, beleza. Só que depois não vai ter como você atravessar ela com uma ferramenta para furar a massinha. Então, minha dica para vocês é basicamente deixar a ponta assim, toda meia disforme, porque o que importa é toda essa parte da cauda, que é onde vai estar mais mole e é onde vai ficar mais fácil para a gente poder atravessar a massinha. A ponta, se você quiser, você pode jogar fora porque é sobra. Daí então a gente vai basicamente fazer o quê? Quando a massinha estiver seca por fora, por dentro ela ainda vai estar mole, a gente dá uma apertadinha aqui, ó, desse jeito, para deixar um espaço para o arame ter maior amplitude de movimento, dessa forma. E ao longo da cauda vocês vão ir dividindo. Aí vocês podem dividir do tamanho que vocês quiserem, que aqui é para a gente ir separando cada pecinha da cauda. Aí quando vocês fizerem essa demarcação aqui com a ferramenta que é ponta de silicone, vocês vão pegar um bisturi ou uma esteca que seja bem fina e vão, ó, passar aqui em volta de tudo e vão separar a cauda. Aí nessa parte vocês vão recortar o excesso de dentro, ó, dessa forma. Desse jeito, vamos, sai, meu filho. Daí aí é só dando uma arrumadinha desse jeito. Aí, ó, vai ficar mais ou menos assim, ok? E na parte de baixo, vocês têm duas opções. Ou vocês vão apertando, assim, ó, para ir deixando mais arredondado, ou vocês vão levemente cortando aqui em volta, ó, em formato circular, desse jeito, aqui, ok? Aí com as nossas mãos a gente vai dando uma arrumadinha aqui, assim, desse jeito. E aqui no meio da parte de cima que está mais arredondada, a gente basicamente pega um boleador e furamos. Furamos não, né? A gente usa a parte mais larga e apertamos. Pode ser um boleador grande também, para ficar mais ou menos assim, ó, tipo um formato de copinho, que é para ter a maior amplitude de movimento no arame e para a parte de volta arredondada poder deslizar mais ou menos assim, ó. Conseguiram entender? Aí é só ir fazendo ao longo de toda a cauda, de acordo com a quantidade de articulações que vocês quiserem na cauda, ok? Agora, passando para a última parte, que é a cabeça. Eu já fiz a cabeça dela, porém em massinha de plastilina, como eu disse, façam a escultura em massinha de plastilina para depois só passar da maneira correta para o biscuit. É tipo um negócio de copia e cola, conseguiram entender? Então vamos lá. Pegar aqui a massinha de biscuit. Agora sim a massinha de biscuit que eu estou usando aqui. Daí a gente pega um pedaço mais ou menos grande, não pode ser muito grande, porque, né, é uma cabeça e a cabeça, se ela for grande demais, vai ficar feio a escultura. Aí a gente achata, a gente modela um triângulo dessa forma, desse jeito. Deixa eu ir medindo, porque aqui em biscuit eu tenho que fazer um pouquinho menor, porque em plastilina eu dei uma engrandecida, eu deixei um maior demais a cabeça. Eu deixei muito maior do que era pra ser, ok? Também vou dar uma medida aqui no Godzilla, que eu dei uma modificada nele. Futuramente eu mostro essa modificada que eu dei nele. Ó, e aqui ó, na região onde vai vir a ser os olhos, a gente puxa uma abinha aqui assim, ó, desse jeito, dessa forma. Aonde vai... Se você quiser fazer... Uma coisa que eu tenho que explicar. Essa nova Gamera e algumas outras encarnações dela, ela não tinha um bico de tartaruga. Porém, em outras, ela tinha um bico, que nem de tartaruga. Eu tô fazendo dos dois jeitos, com um bico de tartaruga e com uns dentes assim meio pra fora, que nem essa nova Gamera que tá vindo aí no anime. Daí, a gente basicamente puxa aqui, a gente tem que dar uma arredondada dessa forma, desse jeito. A gente faz aqui um bico, ó, mais ou menos nesse formato. Eu tô me baseando um pouco numa tartaruga mordedora, que é basicamente um... Não, não é tartaruga mordedora, é tartaruga alligator. Eu acho que é quase o mesmo nome. Eu acho que são duas espécies, só que o nome faz sentido para as duas. Não, a gente puxa aqui assim, vai ficar mais ou menos desse jeito. Daí... Aí, mais ou menos aqui, ó. Pera, a gente usa um boleador menor. Calma, não. Tô confundindo tudo. Ó, mais ou menos aqui a gente pega, ó, uma esteca e fazemos, ó, um furinho desse jeito.
Esse furinho é pra gente futuramente poder colocar o olho. Tá meio difícil de ver, mas é assim mesmo, ó. Aproximar um pouco com o foco. Daí, a gente basicamente dá uma apertadinha aqui, ó. E abrimos um espacinho que é para poder futuramente colocar o olho dela. Ok? Daí, tá. Agora vamos fazer aqui atrás aquela divisão, ó. Deixa eu retirar um pouco do excesso da massinha. Desse jeito. Tá. Na parte da nuca da cabeça dela, a gente tem que dar uma achatadinha e deixar no formato de rampa, ó. Mais ou menos assim. Desse jeito. Então a gente faz aqui um recorte com a ferramenta que é pontinha de silicone. Desta maneira. Ok? Que é pra fazer aqui a divisão da articulação, no caso. Daí a gente deixa um pouquinho curva assim pra trás essa parte. Que é pra permitir o movimento do pescoço, ó. Bom, movimento do pescoço não, movimento da base da cabeça em contato com o pescoço. Daí vai ficar mais ou menos assim. Esse daqui é o maxilar superior da gameira, deixar um pouquinho mais pontiagudo aqui, porque a gamera ela tem tipo uma cara mais ou menos de tubarão, digamos assim. Aí aqui na boca dela a gente dá uma espalhadinha aqui na massinha, ó. A gente dá uma apertadinha para fazer tipo uma aba. Ok? E daí agora a gente pega um boleador pequeno, fazemos um furinho mais ou menos aqui, ó, que é para demarcar a região onde a gente vai colocar um arame bem fininho para fazer a articulação do maxilar. Conforme ela for secando, eu vou fazendo os outros detalhes aqui da cabeça, ok? Tá, agora vamos fazer o maxilar inferior. Para fazer o maxilar inferior é só pegar menos massinha do que a gente pegou para fazer a cabeça e deixar no mesmo formato. Retirar aqui um excesso, calma, vou colocar de novo porque eu retirei demais. Aí, mais ou menos assim. Dessa forma a gente deixa triangular. Desse jeito, vamos medir aqui. Aí, tá ficando um tamanho bom. Daí então a gente só faz aqui o biquinho, ó. Do mesmo jeito que a gente fez no maxilar superior. Dessa forma. Pronto. Aí tem que dar um jeito de, na hora que fechar certinho. Ficar mais ou menos assim, ó. Ok? Aí nas laterais e na parte de trás do maxilar a gente puxa duas abinhas. Dessa forma. Aí. Desse jeito. Comenta aí, galera, qual é o seu monstro favorito da Gamera? Um dos que eu gosto bastante é o Iris, que é da era Hensei de Gamera. Cara, é um monstro impressionante, muito da hora e tem um design incrível. Um outro também que eu gosto é o Gauss, só que mais especificamente a versão da era Hensei da Gamera. Na era Hensei, o Gauss ele é muito melhor do que o das eras anteriores. Até na era Millennium ele fica melhor. Ó, e aqui na parte de trás, na região interna, na parte por dentro aqui dessas abinhas, a gente faz, ó, dois furinhos. O mesmo processo a gente faz aqui. Só que aqui eu só fiz um porque do outro lado da cabeça eu ainda não modelei. Que é pra gente colocar futuramente os arames. Aí vai ficar mais ou menos assim a cabeça da Gamera. Eu vou dar uma arrumada aqui na cabeça dela. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Chegando de avião aqui o casco da Gamera. Como podem ver, ele já está finalizado. Mas eu não gravei todo esse processo porque é tudo a mesma coisa. Simplesmente são todas partes que são o mesmo processo para tudo. Tipo aqui nas laterais, eu vou fazer com um pedacinho de massinha de biscuit, mas é a mesma coisa que é para esse lado, tem nesse e em todo o resto. Então vamos lá. Para fazer os espinhos das laterais do casco, a gente só pega a massinha de biscuit, achatamos e deixamos nesse formato, ó. Tipo uma barbatana, mais ou menos assim. Desse jeito é só ir colocando ao redor do casco e aderindo. Os daqui de baixo tem que parecer tipo dois caninos. E os de cima eles têm que ficar os mais curvinhos possíveis. Aí, seguindo aqui as costas, vocês vão fazer 3 fileiras desses espinhos, 2 aqui e uma seguindo no meio. A do meio tem que ser os espinhos maiores. E lembrem-se, em cima da região onde é, no caso,
Em cima da região onde vai vir a ser os ombros e as coxas, vocês têm que fazer um buraquinho, digamos, como que eu posso dizer? Um buraquinho um pouco mais profundo. Tipo aqui, ó, aqui tá mais profundo em relação aos outros. Os outros estão mais para baixo e esse estão mais apontados para cima, ó. Conseguiram entender? Que é para representar os jatinhos que a Gamera tem a habilidade de voar. A Gamera, se vocês pararem pra pensar, ela é tipo um Transformer, porque ela vira um avião. Ó, aí pra finalizar, todos é o mesmo formato. A gente só vai colocando a massinha dessa maneira, aderindo, aí desse jeito e fazendo uma pontinha dessa forma. Aí é só a gente ir apertando assim por cima uns dos outros e feito, finalizado, beleza. Ó, vai ficar mais ou menos assim. E a gente tem que sempre começar de baixo, os pequenininhos, e vai ir colocando. E conforme for indo pra cima, aumenta. Aí chega mais ou menos no meio aqui das costas, na parte da região superior, que é a região do tórax, a gente diminui e pronto. Feito aqui o casco da Gamera. E, rapaz, parece um avião mesmo. Lembrou um avião top. Aí para colocar o arame no corpo é assim, vocês vão ter que pegar o arame e vocês vão ter que ir enrolando de acordo com a quantidade que é necessária. Quanto mais, só uma dica, quanto mais arame vocês enrolarem para fazer as articulações, melhor as articulações ficam, porque aí elas não ficam tão bambas, a galera não vai ficar tão assim, ó, vai ficar tão bambo. Aí é o seguinte, vocês vão pegar fio por fio do arame de cobre e vão ir enrolando dessa maneira. Isso daqui é só um pedaço para representar. Aí é só ir colocando. Quando vocês terminarem de fazer a cauda, vocês vão ter que cortar cada pecinha individual e ir colocando assim. Vai ter que ir sempre atravessando o arame. E tá meio difícil. É meio difícil fazer com uma mão. Então, a gente vai só atravessando e empurrando as pecinhas. Aí só para não cair essas peças futuramente, a gente dá uma dobradinha aqui no arame, ó, desse jeito e pronto. OK? Se vocês quiserem já tem como vocês colocarem o tronco também, ó, dessa forma. É tudo uma questão de malemolejo. Aí foi. E pronto. Desse jeito. Aí quando vocês colocarem membro por membro, vocês vão ter que ir colocando massinha de biscuit com cola instantânea, não nessa ordem. Primeiro vocês colocam a cola instantânea e depois vocês colocam a massinha de biscuit para dar uma segurada melhor nessas partes, ó. Eu vou fazer aqui bem rapidinho. A gente pega um pedaço de massinha de biscuit, a gente coloca aqui. Daí então a gente só vai apertando para ir ficando lá dentro a massinha. A gente vai ter que ir empurrando, mais especificamente falando. Aí a gente vai empurrando a massinha dessa maneira para ela secar lá dentro e fixar melhor o arame. Aí pronto, aí é só empurrando assim. Chega num ponto em que não dá para ficar empurrando mais. Aí é só você bater o dedo assim por cima que tá pronto, já fixa a massinha aqui dentro. Aí é só vocês deixarem num canto quieto isso daqui, que aí vai secando de pouquinho em pouquinho. E, gente, o vídeo vai ter que ficar por aqui. Eu sei que tá faltando fazer bastante coisa, mas é isso, tem que se fazer e esperar secar. Mas não se preocupem, que daqui um tempinho eu já trago a parte 2, pintando a Gamera e fazendo os últimos detalhes aqui que restam. Espero que tenham gostado do vídeo e falou, até o próximo.